Sabe, geralmente quando a gente pensa em mudar de direção na vida, vem logo à cabeça algo tipo o GPS de um carro. Aquela clássica voz robótica. Exato. Alguém erra a rua, a voz diz recalculando a rota, a pessoa simplesmente gira o volante para a rua do lado e pronto. O trajeto foi corrigido e a viagem continua. É uma mudança puramente mecânica, né? Superficial até. É o tipo de mudança que a gente lida todos os dias. Uma simples questão de ajustar um comportamento externo para chegar no mesmo destino de sempre. Um ajuste rápido, sem dor. Bem prático. Sim, prático e sem grandes reflexões. Mas e se o problema não for a rua em que o carro está, mas o próprio destino final que foi programado no sistema desde o início? Ah, aí a história é outra. Pois é. E se o motorista, o motor do carro e o próprio satélite precisarem de uma reconfiguração completa? É aí que o conceito de mudança de vida deixa de ser só um recalcular de rota e se torna um terreno, incrivelmente profundo, radical e bem nebuloso para a maioria das pessoas. Com isso em mente, que as bênçãos divinas acompanhem e iluminem o dia de todos os nossos ouvintes. Amém! É muito bom estar aqui para mais essa investigação aprofundada. Com certeza. E hoje a nossa fonte principal é um texto denso e riquíssimo. O livro Teologia Sistema, escrito pelo autor Lois Berkhof. O nosso objetivo, a nossa missão nessa análise de hoje é desvendar o conceito de conversão. E não apenas como a gente usa no dia a dia, né? Exatamente. Não só aquela palavra casual para descrever alguém mudando de religião. Nós vamos explorar as raízes teológicas mais profundas desse fenômeno. Investigar os grandes mal-entendidos históricos e até como a psicologia tenta explicar isso. E olha, para entender o quadro geral dessa obra do Berkhof, a gente precisa fazer uma verdadeira arqueologia linguística. Arqueologia linguística? Como assim? É que temos séculos de traduções que acabaram mascarando o significado original da conversão. Se a gente voltar aos textos originais em hebraico, a fundação começa a ficar mais clara, mas também muito mais exigente. Então, se a ideia original não é apenas mudar de religião, o que essas palavras antigas realmente exigiam das pessoas? Tinha alguma ação física envolvida? Fortemente. No Velho Testamento, a gente tem duas palavras centrais. A primeira é Nachan. É um termo visceral, sabe? Visceral tipo emocional? Isso. Serve para expressar um sentimento muito profundo. Uma agonia interna, pode ser uma tristeza quase insuportável por um erro, ou um alívio intenso após uma mudança. É uma carga emocional que força uma mudança de plano. Mas a espinha dorsal mesmo é uma palavra de ação. Shob. Shub, uma palavra de ação. Literalmente fazer algo com o corpo. Originalmente, sim. Significa voltar, dar meia volta física e marchar na direção contrária. Nossa! Com o tempo, nos escritos proféticos, isso ganhou um peso ético e espiritual monumental. Passou a significar o retorno de uma nação inteira a Deus. A melhor ilustração que resume a essência de Shob é a atitude do filho pródigo. Ah, a famosa parábola. Sim, o momento crucial não é quando ele chora lá com os porcos, é quando ele toma a decisão ativa, do tipo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É o ato de caminhar de volta pelo caminho que o afastou. Ok, vamos desempacotar isso. Se o hebraico focava tanto nessa ação, nessa marcha de volta para casa, como o Novo Testamento traduziu isso para o grego? A ideia evoluiu para algo mais, digamos, dentro da cabeça das pessoas. A transição para o grego é cirúrgica. Tem 3 palavras fundamentais no Novo Testamento, e a principal delas é metanoia. Metanoia? Eu já ouvi essa palavra. É a união de 2 radicais. Meta, que indica mudança, e nous, que é a mente, o intelecto. Então, metanoia significa uma revolução no entendimento, uma nova forma de processar a realidade que resulta numa mudança de direção moral. Certo. O problema é que a tradução mais comum que a gente tem hoje é simplesmente arrependimento. Isso coloca um peso desproporcional na emoção, no choro. Entendi. Então a metanoia é tipo atualizar o sistema operacional de um computador. Não é apenas o computador sentir muito ou dar uma mensagem de erro na tela porque travou. É reescrever o código que dita como a máquina vai funcionar daqui para frente. Nossa, essa imagem captura bem a profundidade da coisa. É uma regeneração intelectual e moral completa.
A mente muda de direção. Além de metanoia, tem a epistrofe. Epistrofe. Isso, que seria o ato final de retorno, o estabelecimento da nova relação. E aí entra um contraste vital com uma terceira palavra, que é metamileia. Tá, e o que seria a metameleia? Descreve o mero remorso, significa apenas vir a afligir-se depois. É o pânico de ter sido pego, mas sem aquela reprogramação do sistema que você mencionou. O hardware continua rodando o mesmo código antigo, só com um alerta de erro apitando. Exatamente, o erro continua lá. E a história mostra que a humanidade adora se contentar só com esse alerta de erro, né? Teve uma mudança drástica na forma como o mundo ocidental passou a enxergar isso, não teve? Sem dúvida. Ocorreu um erro histórico colossal nas traduções. Quando os textos originais foram traduzidos pro latim, na Vulgata, em vez de capturarem essa mudança de mente, eles escolheram a palavra poenitência. Que soa muito como penitência. E é exatamente isso. É um vocábulo enraizado na ideia de tristeza e punição. A partir daí, o foco saiu da transformação interna e passou a ser a realização de atos externos. A penitência virou algo que se faz para demonstrar tristeza. Isso altera fundamentalmente tudo, porque se a verdadeira conversão teológica, a metanoia, exige uma reprogramação tão profunda, surge um questionamento. Olhando para trás, parece que nem todo mundo recebe essa mesma atualização de sistema. É verdade. Porque tem gente que muda de vida de forma espetacular na segunda-feira e na sexta já voltou para os velhos hábitos. A teologia analisa isso com muito cuidado, sabe? Para separar o trigo do joio. O texto do Berkhof categoriza isso para mostrar que nem tudo que carrega o rótulo de conversão realmente é. Existem, por exemplo, as conversões nacionais. Como quando uma nação inteira mudava de religião por causa do rei? Exato. Relatos do Velho Testamento onde o povo destruía ídolos da noite para o dia. Parecia transformado, mas bastava um novo líder corrupto assumir e todo mundo retrocedeu. Uma adaptação social por conveniência? Sim, reformas externas. E há também as conversões temporárias. A parábola do semeador ilustra isso, a semente que cai em solo rochoso. A planta cresce rápido, tem euforia, mas não tem raiz. Quando vem o sol das provações, ela murcha. Isso, a metameleia estava lá, a emoção estava lá, mas o código-fonte nunca foi reescrito. Então, se essas são as imitações, como a teologia define a verdadeira virada de chave? O que garante que não é só uma fase? A conversão verdadeira, que eles chamam de conversio actualis prima, é um evento único na vida consciente. Tem um lado ativo, que é a operação de Deus revertendo o curso, e o lado passivo, que é o ser humano mudando de direção. E isso leva muito tempo. Aí que tá. A característica mais marcante é que a conversão é entendida como uma mudança estritamente instantânea. Não é um desenvolvimento longo, é um corte abrupto. Peraí, se é descrita como uma mudança instantânea, a gente tem um problema lógico aqui. Como a gente explica às pessoas que crescem num ambiente religioso desde o berço? As pessoas que não têm aquele momento de crise? Sim, figuras mencionadas no texto como Jeremias ou Timóteo, que parecem ter passado por um processo gradual a vida toda. A educação mascara essa crise? A conversão delas é menos real? De jeito nenhum. A distinção entre a obra subconsciente e a percepção consciente resolve isso. O argumento é que, no nível espiritual mais profundo, a mudança é instantânea. É o exato momento em que o princípio de vida é implantado. Tá, mas por que elas não sentem esse raio caindo do céu? Porque a forma como a mente processa isso varia. Para quem vivia em oposição moral total, a mudança irrompe como uma crise violenta, um choque. Mas para quem teve formação religiosa contínua, a obra instantânea ocorre nas profundezas do subconsciente e vai se infiltrando de forma natural. Faz todo sentido. É tipo acender um holofote na cara de alguém num quarto escuro, comparado ao sol nascendo lentamente para quem já está acordado. A luz chegou nos dois casos, mas o impacto psicológico é completamente diferente. Perfeita analogia. Agora, mergulhando na anatomia dessa mudança de curso.
O que exatamente compõe esse movimento interno de arrependimento? Porque, claramente, não é só baixar a cabeça e dizer, me desculpe. Longe disso. O arrependimento verdadeiro, segundo Berkhoff, tem 3 elementos inseparáveis. Se faltar um, não se sustenta. O primeiro é o intelectual, é reconhecer a culpa como uma contaminação da própria identidade e não só uma regra quebrada. Intelecto mapeado. E o segundo? O emocional. E aqui a linha é tênue. Não é o pavor de ser punido, é o que chamam de tristeza segundo Deus, uma dor real por ter ofendido o princípio divino. O criminoso que lamenta estar na prisão experimenta a metameleia. Isso. Mas o criminoso que passa a odiar o próprio crime, esse experimenta a tristeza genuína. E falta o terceiro elemento. O intelecto reconhece, a emoção processa, e aí... O volitivo, a força de vontade. É a mudança de propósito e o abandono do pecado. O intelecto e emoção preparam o terreno, mas a vontade dá o passo. E é por causa dessa natureza interna que a teologia de Berkhoff critica duramente o sacramento da penitência da Igreja Católica Romana. Mas espere, não é da natureza humana querer fazer algo físico para compensar um erro? Se alguém quebra uma janela, o mínimo é pagar pelo vidro? Por que o autor vê problema em cumprir tarefas reparadoras? O problema apontado pelo autor é que o sistema católico dividiu a penitência em contrição, confissão, satisfação e absolvição. O alvo da crítica é a satisfação. Ao exigir atos externos para validar o remorso, o arrependimento vira um mecanismo de pagamento. Vira um meio positivo de salvação em vez de uma condição interna. Exato. Para a visão que a gente está analisando, o perdão não pode ser comprado com tarefas difíceis. A mudança externa tem que ser um fruto natural e não uma moeda de troca. Aqui é onde fica realmente interessante. A visão bíblica descrita por Berkhoff é como consertar as engrenagens internas de um motor quebrado. Você suja as mãos, substitui o coração mecânico e o carro volta a andar. De dentro para fora. Mas a visão exteriorizada é como só polir os arranhões da lataria e esperar que o carro volte a andar sozinho só porque está brilhando. É a distinção entre a estética do comportamento e a mecânica da alma. E enquanto a teologia debate isso, a ciência moderna, especialmente a psicologia, também tentou explicar esse fenômeno. Se esse processo é tão profundo, como o mundo secular tenta explicá-lo? Porque a ciência adora achar um padrão onde a religião vê milagre. Com certeza. O livro introduz estudos de psicólogos pioneiros como William James, Starbuck e Cole. Eles mapearam a conversão como um fenômeno natural e descobriram que ela é muito ligada à adolescência. Eles focaram na ideia de unificar uma personalidade dividida. Pera, por que adolescentes são foco disso? É o momento do desenvolvimento onde a identidade da criança está se desintegrando para o adulto nascer, o adolescente questiona, sente ansiedade, a mente fica fragmentada. Então, adotar um ideal espiritual oferece um novo ego coeso e um propósito moral. É possível abraçarmos os dados fascinantes da psicologia sobre como a mente reage durante a conversão, sem perdermos de vista a teologia de quem está causando essa reação? O que é fascinante aqui é que Berkhoff não descarta a ciência. Ele reconhece o valor desses estudos para entender as leis psíquicas e as faixas etárias, mas ele critica duramente a tendência de reduzir um milagre a um evento puramente materialista. Não é o lado divino da coisa. Exato. Ele cita um pensador chamado Snowden, que critica essa tentativa de criar uma psicologia da religião sem religião. Evapora a realidade objetiva, né? Isso, a ciência não tem régua para medir o sobrenatural. O próprio William James sugeriu que talvez a influência divina entre pela porta subliminar do subconsciente. Esse debate entre o natural e o sobrenatural nos leva à questão final. Afinal, quem é o verdadeiro autor da conversão no fim das contas? Segundo o texto, Deus é o único autor. Ele opera de forma moral, através da lei e do evangelho. Persuasão moral, digamos assim. Sim, mas também de uma forma que o autor chama de hiperfísica. Hiperfísica. Soa como um filme de ficção científica. Pois é, mas significa simplesmente o ato de plantar um novo princípio de vida na alma.
Uma energia que faz as palavras do sermão ou do livro de repente fazerem sentido. E a resposta humana onde entra? Nós somos só robôs passivos? Não há muita cooperação humana. Lembra do termo shub no Velho Testamento? Aquele de dar meia volta? Lembro, o retorno ativo. Então, essa palavra é usada 74 vezes como uma ação do homem. A atividade humana é exigida, mas é estritamente o resultado dessa obra prévia de Deus. E para adultos, essa conversão ativa é absolutamente essencial. Então, o que tudo isso significa? Nós somos 100% ativos ao girar o volante das nossas vidas para uma nova direção, mas o texto argumenta que Deus é 100% o motor que nos dá a força para fazer esse movimento. É um paradoxo brilhante. É a síntese perfeita. E isso nos deixa com um pensamento provocativo. Se a verdadeira conversão é um realinhamento profundo e consciente do intelecto, da emoção e da vontade, quantas vezes corremos o risco de confundir um mero remorso emocional passageiro, a metaméleia, com uma mudança real de direção de vida? Uma reflexão fortíssima para a gente fechar nossa investigação de hoje. E para quem nos acompanha, informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes.